quem é Taiwan na fila do pão? Taiwan, para nós ocidentais, sempre foi conhecida como a Ilha de Formosa. Para os chineses que conheciam a ilha antes da era cristã, era uma ilha com uma altitude alta. Só para vocês terem uma ideia, tem um pico lá de quase 4.000 metros, o pico de Yushan. Mas os chineses nunca tomaram a posse da ilha completamente. E essa ilha caiu na mão deles, os portugueses. Os portugueses das grandes navegações chegaram lá para pousar e para facilitar a distribuição das suas mercadorias. Mas os portugueses tinham um concorrente nesse período das grandes navegações, que eram os espanhóis. Os espanhóis tomaram a ilha de Formosa dos portugueses. Mas não ficou muito tempo na mão dos espanhóis. Eles perderam a ilha para os holandeses. Depois os holandeses deixaram a ilha e aí sim ela caiu na mão dos chineses. Depois que os chineses começaram a dominar a ilha, nós tivemos uma guerra, a Guerra Sino-Japonesa, com a vitória do Japão. E o Japão conquistou a ilha de Formosa. E depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão sai derrotado. Nós temos lá o marco Hiroshima e Nagasaki, né, que taxa o Japão como um derrotado. O Japão deixa a ilha e a ilha cai na mão dos chineses. Os chineses até nesse momento eram governados pelos nacionalistas capitalistas. Mas em 1949 nós tivemos um movimento ali comunista com apoio da União Soviética, liderado por Mao Tse-tung. Aí a gente teve o quê? Uma guerra entre capitalistas, nacionalistas de Chiang Kai-shek e do outro lado, comunistas liderado por Mao Tse-tung. Dessa guerra, vence quem? Vence os comunistas. E a ilha vai ser um refúgio para esses nacionalistas capitalistas. Então eles refugiaram e falaram, aqui é a verdadeira China. Aqui onde, Jean? Na ilha de Taiwan. Aqui é a verdadeira China. Mas, Jean, por que os comunistas que ganharam a guerra não varreram os nacionalistas capitalistas da ilha? Porque entrou alguém no Paranauê. Quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a apoiar quem? Os nacionalistas capitalistas, dentro daquela ótica da Guerra Fria. E aí você teve o quê? O equilíbrio das tensões entre as duas potências. E aí, isso perdura até hoje. E os Estados Unidos nisso tudo, sempre que para cutucar geopoliticamente a China, o que ele faz? Se aproxima de Taiwan. E isso aconteceu desde que Taiwan decidiu abrir para a política democrática. Isso mesmo, porque quando os nacionalistas chegaram lá e dominaram tudo, tiveram apoio estadunidense, mas ao mesmo tempo a liberdade política não foi estabelecida na ilha. Só foi estabelecida quando o Chiang Kai-shek morre. Seu filho assume e aí ele começa a abrir politicamente. Agora somos uma democracia. Aí os Estados Unidos gostou. E os Estados Unidos sempre colocou dinheiro na ilha. Taiwan era um dos tigres asiáticos. O investimento estadunidense era sempre focado na indústria. E aí os chineses, né, todo o recurso gerado por pesquisa, por patente, era investido em educação, e aí virou uma bola de neve e Taiwan se transformou numa grande potência econômica na Ásia. Sustentada por quê? Por dinheiro estadunidense, por grande parte da história. E Taiwan se mantém até hoje. Mas a China em nenhum momento quis, vamos aí, vamos ficar junto, galera. Vamos se unir, vamos se unificar. Sim, a China propôs para Taiwan uma só China e dois regimes. Taiwan falou não, porque eles batem no peito que ele é a verdadeira China e não aquela China lá. As tradições culturais da antiga China são mantidas em Taiwan. E por conta da revolução cultural que aconteceu na China continental, se modificou demais. Esse é o cenário que a gente tem. É um cenário de tensão, que ninguém quer, olha, eu vou aceitar. Eu vou equilibrar. Não. É uma área de tensão. É uma área que vai ser primordial para o jogo geopolítico atual. Por quê? Com a guerra na Ucrânia, onde a Rússia
pediu apoio à China, pediu parceria à China, e a China se estendeu a mão para a Rússia, os Estados Unidos foi colocado em xeque. E os Estados Unidos, para cutucar a China e para mostrar para o mundo que é um grande ator geopolítico, vai lá e visita Taiwan com a Nancy Pelosi para falar, olha, a gente ainda tem um papel primordial na geopolítica global. E os chineses, ao mesmo tempo, falam, o quê? Calma aí, eu não tenho medo de você, não. Olha como o jogo geopolítico mudou. Cara, isso era impensável na década de 90 do século passado, até no início dos anos 2000. E a China peita, fazendo ali exercícios militares próximos à ilha. Cara, como a geopolítica, né, ela vai se moldando em ano após ano. Principalmente quando os Estados Unidos perde esse poder hegemônico que ele angariou pós-fim da União Soviética. Ele está perdendo, já que está surgindo outros atores na dinâmica global. Mas calma, isso aqui é um ponto de análise que a gente tem que analisar nos cenários futuros. Beleza? Ó, já desce o dedão no like, se inscreva. O Geopolítica Flix é um canal que a gente vai debater de forma rápida, direta e objetiva as questões geopolíticas globais. Então, ó, já se inscreve. Se inscreve. Tamo junto. Valeu, pessoal.